988515148 e 988515149. TVC 16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Nosso programa de hoje traz mais uma pessoa que é craque. A gente tem sempre esse cuidado de trazer pessoas que venham a acrescentar alguma coisa no dia a dia da gente ou nas nossas expectativas de certo e errado, sempre convergindo para o certo. Nossa entrevistada de hoje é professora, doutora em literatura, está a caminho de um mestrado. Ela vai se qualificar melhor do que eu, porque eu posso estar eventualmente errando na titulação, porque é um currículo extenso, uma coisa muito dedicada à literatura. E hoje a gente vai falar com Sandra Brito. A Sandra, como eu já falei, é craque. Escreveu um livro sobre a vida e sobre as particularidades do que as pessoas falam, que é um dos maiores, se não for o maior, escritor da língua portuguesa, com reconhecimento mundial, várias traduções. Vamos para Sandra Brito. Sandra, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você veio. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Para a gente falar desse fenômeno que é Machado de Assis. É verdade. Né? Machado de Assis é uma coisa curiosa, porque a gente, na maioria das vezes, só conhece aquela piada, né? Quem foi Machado de Assis? Foi, né? Uhum. Isso aí a gente fala fora do ar, né? Sim. Mas Machado de Assis tinha tudo para dar errado. É verdade. Né? Ou para ser mais um, né? Ou para ser mais um. Eu gostaria que você se apresentasse às pessoas e aí a gente começa a falar sobre Machado e essas pessoas que nos estão assistindo vão levar um susto sobre essa personalidade multifacetada e maravilhosa que é Machado de Assis. Bom, primeiro agradecer, né, o convite, a recepção. E eu estou aqui para falar um pouquinho de Machado de Assis. Eu sou professora de literatura e eu sou apaixonada por Machado. Desde muito nova, quando eu comecei a estudar literatura ainda na escola, me chamou a atenção a forma como ele escrevia. Para mim, era muito diferente dos demais, né? Eu lia José de Alencar, eu entendia, eu lia tantos outros autores, entendia, mas Machado para mim sempre foi um ponto de interrogação. Apesar de gostar da literatura, eu não entendia completamente. Falando do ponto de interrogação, lá para o final da entrevista, a gente vai falar uma coisa muito importante que as pessoas gostariam de saber e sempre perguntam. Capitu traiu o Bentinho? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Essa também é um emblema de Machado. Não é verdade? Né? Ele é conhecido por essa eterna dúvida. Bom, e como uma pessoa que lia Machado e que tinha essa curiosidade, eu comecei a ver um pouquinho sobre a vida dele. E a vida dele, para mim, foi um ponto de interrogação ainda maior que sua literatura. Olha. Porque eu não conseguia entender um menino mulato, né, negro. Hoje em dia a gente classificaria como negro. Antes você tinha essa diferença porque era uma mistura, né, de um pai negro, escravo, e de uma mãe branca portuguesa. Então eles nomearam assim, até porque naquela época, para a gente falar a verdade, Marcos, eles não podiam dizer que Machado era negro. A gente não pode esquecer que Machado nasceu numa época de escravidão, né? Então o espaço dele não podia ser como os outros dentro da mentalidade daquela época. Machado é de 39, né? Sim, 1839, 1839. Né? E ele morre em 1908, né? Então são quase 70 anos de uma vida muito sofrida, muito difícil,
mas com o reconhecimento que ele mereceu, né? Ele tornou-se, afinal, presidente da Academia Brasileira. Inclusive, a Academia Brasileira de Letras, né, tem um cognome, a Casa de Machado, não é isso? Sim, a Casa de Machado, exatamente isso. Até porque muita gente não sabe. Machado nunca teve uma casa própria. Olha. Nunca teve uma casa própria, né? Mesmo tendo esse sucesso avassalador, essa coisa toda. Esse sucesso todo. O que muita gente não sabe e a gente começou a descobrir, para mim também foi uma descoberta interessante, através da leitura das cartas, é que muita coisa que ele conseguia através da venda dos livros e direitos autorais, ele revertia em prol da causa escravocrata. Olha. Então ele comprava cartas de alforria, ele financiava pequenos eventos. Então ter uma casa própria nunca foi algo importante para ele. Ele tinha uma visão além, né? Como era realmente Machado de Assis. Ele era um homem além do seu tempo, à frente do seu tempo. E ele viveu muito pouco, né? Para ver um Brasil livre. Né? Viveu aproximadamente 8 anos, né? Após a libertação dos escravos. Dos escravos, né? Um pouquinho mais, né? Porque 1888, 1908, 20 anos. 20 anos. 20 anos, mas o Brasil não sentiu ainda, eu acho que até hoje a gente ainda tem muita dificuldade com questões sociais. Mas naquela época, você imagina o Brasil que liberta os escravos e não dá a esses libertos o direito ao trabalho, à saúde, à educação, à moradia. Então, ele sonhou com um Brasil livre para os escravos, né? Porém, esses escravos não tinham a liberdade. Será que isso não foi uma coisa feita de maneira proposital para forçar que os escravos ficassem eternamente dependendo dos seus, até então, né, detentores dos direitos, seus proprietários, né? Eu acredito que sim, porque quando você não dá a oportunidade da pessoa caminhar com as próprias pernas, ela fica presa a muletas pelo resto da vida. Então, naquela época, quando você pensa assim, ok, eu te dou a carta de alforria, tchau. Mas aí você não consegue trabalho, você não consegue se manter. Tanto que é conhecida a história de tantos ex-escravos que voltam para as suas fazendas, para as suas senzalas, para onde eles trabalhavam, para eles pelo menos terem o que comer e onde dormir. Isso é muito triste, né? Porque é uma falsa liberdade. Então o Machado não viu o país que ele sonhou e pelo qual ele tanto lutou, apesar de muita gente dizer que não. Muita gente diz que isso não é claro nos livros, na literatura dele, né? Mas são pessoas que realmente não estudaram Machado a fundo para saber o que ele fazia por trás, nos bastidores, né? Eu acho que a visão dele, em cada momento, em cada palavra que ele escreve, ao meu ver, deixa isso embutido. Sim, a mim também. Né? A mim também. Sempre que aparece alguma coisa relacionada a negros, a escravos, ele não podia, eu falo isso no livro, ele tinha que ser um lutador discreto. Afinal, ele ainda era um negro, sem estudos, sem nome formais, no meio. Né? Sem estudos formais. Sem estudos formais, né? Ele nunca entrou numa escola. Então, ele era um cara que ele não devia estar naquele momento, naquele lugar. Ele estava dentro de uma elite branca, culta e com muito dinheiro, e ele não tinha essas mesmas condições. Parece que a vida dele foi sempre uma luta para que ele conseguisse aprender tudo de todos e da maneira mais rápida possível, porque ele percebeu que a salvação de um negro da idade dele e que nunca tinha ido à escola para receber cultura formal, era através dessa cultura informal que ele, com uma facilidade maravilhosa, tinha como absorver. Exatamente, né? Isso. Aprendeu a falar francês numa situação... ajudante de padaria. Pois é, né? Ajudante de padaria. É um negócio que a gente hoje só pode aplaudir, reconhecer, valorizar, Sim. Porque é a força de vontade de um homem tentando sobrepujar todas aqueles preconceitos violentos, né? Isso. Se hoje as pessoas reclamam, imagina aí em plena escravidão. Né? Como absurdo, seria, né? Os escravos não foram preparados para viver em liberdade logo Exato. após
a libertação, né? É verdade. A gente tem um histórico muito grande de pessoas que, inclusive, né, com a liberdade em mãos, elas não sabiam o que fazer com essa liberdade, elas não tinham meios, né, para se manter. Não tinham uma profissão. Não tinham profissão, não tinham conhecimento, não tinham respeito, não eram reconhecidas como pessoas. Então, foi um momento muito delicado da história do Brasil, né? E Machado eram foi peças e utensílios, né? Infelizmente, né? Eram vistos como objetos, como força de trabalho apenas e não como pessoas. Então, isso me instigou muito a entender esse Machado. Porque, claro, a literatura é riquíssima, é vastíssima, mas existem sim muitos estudos sobre a obra literária dele. E quando eu comecei a falar de Machado, isso no mestrado, né? Você falou um pouquinho da vida profissional. No meu mestrado em Lisboa, sempre que eu citava algum texto do Machado, as pessoas lá falavam muito, mas como assim o Machado de Assis, um negro, um cara que passou por tanta coisa, escrevia desse jeito, sem nunca ter cursado nada, e as pessoas não entendiam. Então, para você falar de Machado de Assis, da obra dele, era algo que chamava muita atenção em um país que não é o nosso. Diferente daqui, que as pessoas têm pouco interesse, como você citou, né? Pelo conhecimento, infelizmente. E aí isso começou a despertar mais ainda... Na contramão de Machado. Na contramão, exato, né? Não foi o legado dele, infelizmente, né? Mas isso começou ainda mais a chamar minha atenção no sentido de eu quero falar mais desse homem. Eu quero mostrar o lado humano desse grande escritor que muita gente não conhece, né? Nós brasileiros mesmo não conhecemos. Então eu tinha vontade de falar dele, da pessoa, do humano. E aí, um dia, a minha orientadora, ela foi minha professora no mestrado, tornou-se minha orientadora, ela até escreve, assina o prefácio do livro, a escritora também, Isabel Seara, ela me convidou para participar de um congresso que falava sobre cartas de amor. Olha. E aí ela falou assim, Sandra, você gosta tanto de Machado, eu vou te lançar um desafio. Eu nunca tinha lido cartas, né, de Machado, apenas a literatura. E são muitas, né? Pois é, são muitas. Eu não tinha ideia do universo pelo qual eu estava entrando. E aí ela me convidou, ela falou assim, eu vou falar sobre um autor português e você traz alguma coisa de Machado. E como eu não conhecia, eu falei, beleza, tranquilo. Você parar, tá feito. Você parar, e aí cadê as cartas de amor? Que não existiam, né? Não existiam cartas de amor. Haviam tantas outras, menos cartas de amor. Com muito custo, eu achei uma carta inteira que ele escreve para Carolina, que era na época sua namorada e depois foi a companheira por 35 anos, né, até o final da vida dela. Ela morreu um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes, ela morre em 1906, né? E um outro pedaço, um fragmento de uma segunda carta. Isso é que eu tinha em mãos para um congresso. Mas cartas de amor nesse formato... tido como cartas de amor, né? Sim. Mas e o amor de Machado pela literatura, o amor de Machado pela própria situação dele em relação ao momento, né? É a vida dele toda, né? Aí o universo é muito vasto mesmo, porque até a última página do meu livro eu falo disso, que ele queria demonstrar o amor dele pela literatura, inclusive incentivando outras pessoas a entrar por esse caminho, né? Muito legal. Isso é uma coisa que, para mim, é a maior semente que ele deixou. É um legado, não é? É o legado de Machado de Assis, com certeza. Transformar esse amor pela literatura em algo possível, se ele conseguiu. Eu li um pouco de Machado, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. De Brás Cubas. São coisas que, na época, se lia na escola, né? No Colégio Werneck, onde eu estudei e tal, a gente recebia essas diretrizes, mas não tinha a mínima sensibilidade para perceber. Hoje, aos 60 e tal anos, você pega um texto de Machado e lê já com alguma vivência e tal, Sim. Você consegue perceber nas entrelinhas a vida sofrida, as desilusões, as a ironias, desadaptação, né? as desadaptações, né? As ironias da vida de Machado, né? Ele é um autor, Marcos, que eu costumo dizer o seguinte, você pode ler Machado aos 20, você pode relê-lo aos 30, aos 40, sempre vai ser um autor novo. Cada vez que a gente lê,
tem É diferente. um enfoque diferente. É né? diferente. Uma visão diferente. Ele é inesgotável como autor. E eu acho que isso que encanta tanto os estudiosos de outros países, né? Será que é porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai criando novas sensibilidades para realmente entender o que ele queria dizer? Eu acredito que a experiência, sim, ela nos transforma enquanto leitores, né? Porque se você não passou por aquilo, é difícil você se reconhecer em um texto literário. À medida que o tempo vai passando, que a gente vai tendo experiência em diversas áreas, criando que a gente sensibilidade, vai né? criando até raízes, né? Em campos que até então a gente não havia pisado e agora você já tem raízes, você já conhece alguma coisa. Os textos literários vão nos aproximando. A gente começa a se conhecer, a se reconhecer e a entender o outro. Então, se você leu lá atrás, na época do Werneck, Machado, releia de novo. É outro autor, é outro texto e é sempre uma novidade saber que aquilo tudo veio de um cara tão pobre, de um cara de uma situação tão, desculpa o termo, miserável mesmo no sentido, né, econômico, social, político, mas que transformou-se numa grandiosidade que hoje a gente tem aí o nome de Machado de Assis reconhecido em qualquer lugar do mundo. Muito traduzido, né? Muito, é um dos mais traduzidos, né? Se não for o maior. A gente fala muito em Jorge Amado por ser um autor mais recente, né? Mais popular também, mais né? popular. Agora, o Machado de Assis, ele tem um nome não só para os leitores, né, que o leem, mas também no campo dos estudos. E isso é uma coisa bacana. Eu gostaria de ter o poder de falar, Machado, você não é importante só para os seus leitores, mas também para os professores que bebem dessa fonte, para os estudiosos que não cansam de estudar a sua literatura. Eu gostaria de um dia, né, quem sabe num outro plano, para quem acredita, mas poder levar esse conhecimento, né? Falar que, olha, a obra de Machado vai além da literatura. Ela passa pelo social, ela passa pelo acadêmico, ela passa pelo antropológico, é um estudo inesgotável. No seu caso, eu já percebi que é uma paixão. Sim, né? sim. Isso nasceu quando? Qual foi o seu primeiro contato? Foi na época de escola. Eu me lembro que eu fiz o meu ensino médio no IPAI, aquela escola adventista, né? Sim, sim. E eu excelente escola. Excelente escola. Minha formação deve-se muito ao que eu aprendi lá, né? E eu tinha um professor de literatura, o professor Davi, que ele sempre falava em algumas obras clássicas que nós que gostaríamos de passar no vestibular tínhamos que ler. A gente não tinha nem como a gente tem hoje, né? Então você tinha algumas obras clássicas. Dentre essas obras clássicas, haviam duas de Machado, que era Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu comecei por Dom Casmurro, eu não entendi direito. Eu fiquei exatamente com essa dúvida de Capitu e tal. E eu falei, mas como assim um cara escreve e não deixa claro? Cadê o final da história? Né? Quem me conta o final da história? Aí ele falou assim, esquece Dom Casmurro. Lê agora Memórias Póstumas. E quando eu comecei a ver a dedicatória a um verme, né? O verme que há de roer e tal, as minhas... Eu falei, tem alguma coisa nesse autor que é diferente. Ele falou assim, mas ou ele é maluco, isso. Ou ele é doido, ou sou eu, porque eu não estou entendendo. Que não tem capacidade nesse momento de entender. De entender Machado de Assis. E aí, quando eu terminei a leitura de Memórias Póstumas, eu conversei com esse professor a respeito. Ele até passou um seminário na época para a gente, dividiu a turma em grupos e coube a mim falar, né, dessa obra. E quando eu fui falar exatamente de Memórias Póstumas, foi uma coisa interessante, porque cada grupo, cada aluno do grupo tinha uma visão diferente de Memórias Póstumas. Exatamente. Eu falei, então, a primeira coisa que eu lembro que eu comentei sobre Machado, um comentário meu que eu teci a respeito dele foi o seguinte, ele não é um autor óbvio, porque eu entendi uma coisa, o outro entendeu outra. Várias interpretações, várias interpretações dependendo da mesmo sensibilidade de texto. cada um. Interessante, né? Porque quando você lê algo muito objetivo, muito direto, você não tem como dar vez à interpretação. Está ali, está explícito. Pronto, acabou, é aquilo, né? É uma regra ali, uma função matemática. Machado é o oposto. Na minha interpretação naquele momento de Memórias Póstumas era a seguinte, o Machado queria jogar para a sociedade tudo aquilo que ele não teve condição de falar.
Então ele via a morte, por isso Memórias Póstumas, né, uma maneira de se libertar e voltar e dizer, é assim que acontecia, era tudo isso que se passava. E eu tenho essa autoridade porque eu já morri. Porque eu já morri, eu posso. Que prejuízo eu posso ter, né? Eu achei aquilo genial na época. Eu falei, como ninguém pensou nisso, de voltar, não para fazer vingança, mas para falar, para mostrar aquilo que a gente não vê, porque nós estamos amarrados, né, a muitos estereótipos. A gente tem aquela coisa do trabalhador, da dona de casa, ou da pessoa que tem um casamento concreto e das aparências. Mas calma aí, e se a gente pudesse mostrar, revelar tudo o que a gente não mostra para a sociedade, mas que a gente sente, que a gente diz, que a gente pensa? E o Memórias Póstumas me mostrou isso. Uma liberdade total, né? E segundo o que a gente vem conversando até esse minuto, você acabou de retratar exatamente o pensamento de Machado. É isso aí. A maneira com que ele tinha de passar para as pessoas tudo aquilo que ele estava vendo, mas não tinha poder, talvez, de mudar do jeito que ele gostaria. E nem poderia, né? Não era o momento. Eu acho que se ele tivesse sido mais arrojado como homem, para levantar bandeiras diretamente ou causas como a escravocrata, eu acho que talvez, né, ele não seria o autor que foi, porque ele não teria espaço. Então, ao mesmo tempo, uma reação automática, sim, né? Contrária, né? E eu acho que para ele se tornar um dos homens de confiança de Dom Pedro II, fazer parte do Império, ele chegou a ser diretor de contabilidade do Império, né? Olha só. Uma coisa interessante, né? Então, se você tem uma confiança desse tamanho em um homem que levanta bandeiras contra o próprio Império, talvez ele não tivesse o espaço que ele mereceu ter dentro da literatura. Então ele veio devagarzinho para conquistar, né? Para conquistar. Ele soube, além de tudo, ele soube fazer o jogo que era necessário naquele momento, sem abandonar as causas, né? Sem se vender a esse esquema, a esse jogo. Ele soube conquistar leitores de todos os lados, amigos de todos os lados, e por isso ele se tornou Machado de Assis. Machado de Assis não teve filhos, né? Não teve filhos. A obra dele é o maior legado de Machado de Assis. Sim, é o que ele deixou de fato, de concreto, né? Eu acredito que a cada livro que ele lançava, a cada romance, ele tinha ali depositado um pouco de um filho que ele gostaria de ter tido, né? Isso não quer dizer que ele nunca assumiu paternidades. Eu tenho até um capítulo no livro que fala sobre isso, de alguns jovens que ele assumiu como padrinhos, né, dentro do meio literário. Então ele dava suporte, ele dava conselhos, ele dava, sobretudo, espaço, que era algo difícil naquele momento, né, naquela época. Ele, como era diretor de vários jornais, né, ele assumia a liderança de vários veículos de comunicação importantíssimos, os mais importantes na época. Ele sempre abriu espaço para novos talentos. Ele era jornalista, redator, revisor, tudo. Diretor, presidente, ministro. Ele tem uma carreira fantástica. Eu, hoje, né, com a minha humildade, eu não entendo como um cara conseguia ser o escritor que foi e ser o funcionário público que foi, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Talvez tenha sido o primeiro escritor multimídia, né? Talvez ele sim. Agia em todas as frentes. Isso, né? mesmo, eu acredito que sim. Ele soube, né, reunir todos ao seu redor e ele soube conseguir um pouquinho de cada espaço merecido no devido momento. Como Machado conseguiu esse respeito até com aqueles que eram na época assim os mais projetados, os mais importantes na área da literatura, na área do jornalismo? Como ele conseguiu o reconhecimento, ele conseguiu permear nesse meio que era tão elitista na época? É interessante a sua pergunta, porque Machado de Assis, ele teve uma cara de pau muito grande no início da carreira, muito grande, né? Eu, quando conto essa história para os meus alunos, eles morrem de rir.
Teve um momento na vida dele que ele fazia a travessia de São Cristóvão de barca, né? Quando ele saiu do Morro do Livramento, que ele perde a mãe, o pai se casa novamente, ele foi morar em São Cristóvão. Então ele estava sempre na barca e sempre lendo. E era muito comum, imagina o Rio de Janeiro daquela época, todos prestando atenção na paisagem. O Rio sempre foi lindo, imagina aquela época, né? E ele lá com a cara enfiada nos livros. E um dia, né, sentou-se ao lado dele uma pessoa que ele não conhecia e falou com ele: ô menino, você está lendo aí ou você está só disfarçando? Ele: não, eu estou lendo, eu sei ler. Ah, lê um trecho aí para mim. E ele leu. Depois que ele leu esse trecho: mas por que você está lendo esse tipo de literatura? Por que você não lê uma coisa mais simples? Não, porque eu sou escritor. E ele falou isso aos 14 anos. Porque eu sou escritor. Mas como que você é escritor? Que história é essa de você ser escritor? Olha, eu faço poesia. Eu faço poesia, faço em português, faço em inglês, faço em francês. Ele: não, aí não. Você dizer que você é poeta, eu até entendo. Agora, em várias línguas, inclusive eu posso fazer uma agora para o senhor. E ele fez. Ele deu um tema e ele fez, né? Olha. Então, eu acho que essa cara de pau do Machado, de querer ser algo que ele tinha certeza que ele poderia ser um dia, foi que o levou a ter esse reconhecimento, né? Então, através dessas pequenas histórias... E com competência, e né? com muita competência. Porque não foi só sorte, pelo contrário, foi muito trabalho. E não foi algo que foi dado para ele de mãos beijadas, ele foi buscar, né? A partir desse dia, ele passou a ser funcionário da Tipografia Nacional, e lá ele teve mais contato ainda com os livros, e naquele momento a literatura tornou-se um meio conhecido para ele. Então ali ele começou a ter amizade com alguns escritores, né? Ele começou a entender como funcionava o meio jornalístico, e ele começou a escrever como se jornalista fosse, e as portas foram se abrindo para ele. Ele entendeu as nuances, né? Sim. E ele soube aproveitá-las. Inclusive politicamente, né? Inclusive politicamente. Não política partidária, mas aquela política de convivência. Do né? meio, exatamente isso. Exatamente, porque ele precisava entender o funcionamento daquilo para fazer parte. Que bacana, hein? E isso é o fundamental, né? Você aproveitar as oportunidades e mostrar que você veio, quem você é. E ele soube fazer isso muito bem. Ele tinha o talento, né? Ele tinha um talento nato, ele tinha. Ele só pegou esse talento e colocou para trabalhar exatamente de maneira produtiva para ele. Ele né? conseguiu falar assim: olha, é isso que eu quero, é isso que eu sei fazer, é isso que eu vou fazer. E ele fez. Muito bacana, né? A gente não tem muita noção do que era a dificuldade para sobreviver naquela época, né? Sim. Tinha muita gente já na própria corte que ficava sempre perseguindo essas pessoas que despontavam, né? Como é que foi esse contato do Machado com o imperador? Como é que foi isso? Olha, eu costumo dizer o seguinte: Machado, ele nunca precisou pedir a bênção a ninguém, porque a bênção era-lhe cedida. Com Dom Pedro II foi a mesma coisa. Ele tornou-se um nome tão importante no meio jornalístico que quando Dom Pedro II precisou de alguém para tocar, né, o que seria ali a imprensa nacional, ele chamou Machado de Assis, né? A mesma coisa acontece quando José de Alencar procura alguém para abrir espaços em um jornal para um artista novo, para um escritor novo que sai lá da Bahia com seus 16 anos, e esse cara é simplesmente Castro Alves. Então, os principais nomes, né, da política, como você mencionou, das artes, da literatura daquela época, chegaram a Machado de Assis e não o contrário. Olhem. Então, ele não precisou bater na porta de ninguém, porque o talento dele é que o levou a isso. E Dom Pedro II era um fomentador das artes e das ciências, né? Sim. Ele devia estar sempre, né, muito ligado, atento a tudo que acontecia. Tudo, né? Uma coisa interessante foi que havia, né, na época, todo ano, na época do aniversário de Dom Pedro, algum grande escritor chamado para fazer uma poesia em homenagem ao imperador. E teve um ano que foi Machado de Assis.
Então ele foi não porque era um grande nome da literatura, mas porque era um grande talento. Então, quer dizer, sempre foi a escrita dele, o talento, que levou ele a ter esse nome reconhecido e não o contrário. Né? Ele não chegou a lugar nenhum porque era Machado de Assis, foi a literatura que o levou a ser. Você, conhecendo bem a obra de Machado, já deve ter feito esse exercício mental. Ano 2019, país Brasil, apareceu um novo Machado de Assis. Ele teria condição de se desenvolver da mesma forma? Depende muito. Com todos esses veículos, com todo... Há poucos minutos você me falou a seguinte frase: ele foi talvez o primeiro midiático, né, do Brasil. Sim. Eu acredito que o cara, não para ser Machado de Assis, mas para ter um talento à altura dele, se ele quiser conquistar esse espaço, ele tem que ser um autor midiático, sim. Porque, principalmente hoje, é muito difícil você viver de livro, de literatura, né? Você precisa ter outros meios, assim como o cantor não consegue viver só de venda de discos, claro, né? Eu acredito que se aparecer um grande talento como Machado e souber utilizar todas as mídias, todos os meios, todos os veículos de comunicação, principalmente as mídias sociais, eu acredito que sim, que ele consiga o espaço que ele merece. Agora, é difícil, porque principalmente com essa tecnologia tão acessível a todos, isso não é um mal, isso é bem, isso é um bem que nós conquistamos, né? O pessoal chama isso, chama de... tem um nome para isso, é a democratização dos meios de comunicação. A democratização, eu acho que isso é um bem que a gente não pode abrir mão. No entanto, esse bem nos afasta de muitas outras coisas, porque os jovens, né, e eu falo isso como professora, eles só veem o celular o tempo todo. Alienados. Né? Alienados, né? Eles não dominam o celular, eles são dominados por ele. Então, à medida que você se torna um escritor e que você quer levar a sua arte para os outros, você tem que saber lidar com essas mídias, você tem que saber falar a linguagem do público, senão você fica muito restrito a ser ali um autor de uma livraria apenas, né? A gente vai fazer o primeiro intervalo. Sim. E a gente vai continuar com a professora Sandra Brito falando um negócio muito particular e objetivo e muito diferente a respeito de Machado de Assis, a visão da professora. A gente volta já já. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Passadeiras a metro com as mais variadas estampas. Capachos personalizados. Pisos antiderrapantes, rendas a metro, plásticos em geral e seus acessórios. Lindas toalhas térmicas, você pode colocar uma por dia. Carlinhos Plásticos, 2243-5575, Rua do Imperador, número 42. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Voltando com Abrindo o Jogo, o assunto hoje não poderia ser mais interessante, mais inteligente e mais, como eu direi, cheio de nuances, como a vida de Machado de Assis.
se não for o maior, um dos maiores autores de língua portuguesa do mundo. Nossa entrevistada, a professora Sandra Brito. Professora, vamos agora falar sobre uma odisseia. Sim. A sua odisseia é o livro sobre Machado de Assis, que é escrito em tom confessional, quer dizer, uma coisa, né, muito Sim. íntima e autobiográfico. É um livro muito bacana, editado pela editora Chiado, de Portugal. Sim. Professora, uma obra tão precisa, uma obra que denota tantas nuances muito particulares de Machado, podia ter sido editada aqui no Brasil, professora? Como é que alguém deixou de investir num produto de altíssima qualidade como o seu livro e houve a necessidade de se trazer capital estrangeiro ou levar a sua arte para fora do Brasil para que ela fosse reconhecida? É interessante, né, esse caminho. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu fazia o mestrado em Portugal e quando eu fui fazer a minha defesa, porque meu diploma é reconhecido aqui e lá, Sim. Quando eu fiz a minha defesa na UFRJ, e aí eu fiz para o público da UFRJ, né, Universidade Federal do Rio, e o pessoal lá de Portugal estava me assistindo, né? E no final da minha defesa, a banca que me examinou falou o seguinte: olha, a gente está muito triste porque vai ter briga de editoras nacionais para publicar o seu estudo, porque essa é a minha dissertação de mestrado. E a gente gostaria muito de publicar aqui. Quanto tempo demorou para fazer esse livro? 2 anos. 2 anos. O meu mestrado foi 4 anos de estudo. Os últimos 2, a partir desse congresso sobre as cartas de amor, que eu comecei a investigar porque que não havia cartas de amor de Machado. E no fundo ele mandou queimar tudo, né? Para que ficasse resguardada ali a privacidade do casal. E aquilo começou a chamar muita atenção. Eu falei, eu vou estudar as cartas de Machado. Ninguém estudou, né? Apenas tem alguns livros, sim, que publicaram uma carta ou outra na íntegra, né? Alguns até bastante carta, mas nunca um estudo sobre as cartas, contextualizado da forma que eu fiz. A visão, né? A Específica. Visão. Então, aquilo era uma lacuna que existia nos estudos sobre Machado. E aí, quando eu fiz essa defesa, eu saí de lá acreditando nisso, no que a banca portuguesa me disse. Você vai fazer muito sucesso com uma chuva de editoras querendo publicar Machado de Assis. Mas não foi isso que aconteceu. Eu fiz a defesa em novembro, no Rio, e depois em junho, finalzinho de junho, início de julho, eu fui para Lisboa. E lá sim apareceu o convite. Então, eles já tinham conhecimento, porque a partir do momento que você defende, aquela sua obra já se torna referência lá, né? E eu tive uma nota bastante alta, eu recebi carta de honra ao mérito do governo português, aquelas coisas todas. Muito legal. E esse reconhecimento fez com que essa obra de referência, ela se tornasse conhecida no meio acadêmico. Foi chancelada pela própria universidade, sim, né? Sim. E aí, a partir dessa publicação interna da própria universidade, que duplicou aquele documento, aquela dissertação até então, para outras universidades. Era até então a dissertação? Sim, era apenas uma dissertação. E aí eu consegui essa visibilidade. Mas o livro é ipsis literis a dissertação? Sim. Como alguém Tem faz uma algo dissertação? mais. Quantas páginas são? São 414 agora. E aposto que ficou coisa por fora ainda. Ainda ficou coisa por fora, sim. Jesus. Porque em um determinado momento a minha orientadora falou, chega, não coloca mais que vai virar uma tese de doutorado, não é isso agora. Então foi onde eu parei e eu falei, eu acho que para dissertação de mestrado está de bom tamanho. De excelente tamanho. Exato. Quando veio o convite da Chiado, eles me ofereceram o seguinte: nós vamos publicar em Portugal,
Nós vamos traduzir para o inglês, para a Irlanda, para a Inglaterra, para os países, né, europeus que usam inglês. Vamos traduzir para o francês e vamos traduzir também para o espanhol. Eles me ofereceram algo que até então eu não teria possibilidade se eu tivesse restrita a editoras brasileiras naquele momento. Não que, claro, que se o livro se tornasse sucesso, ele seria traduzido, mas naquele momento não. Então, a visibilidade dentro do meio acadêmico foi que me levou, principalmente, a assinar pela Chiado, e eu sou uma autora da Chiado, estarei a convite deles na Bienal Internacional do Livro, vou abrir a Bienal Internacional do Livro. Hein? Então, eles estão me dando um suporte que talvez eu não tivesse aqui. Né? E esse reconhecimento, assim como na faculdade, você lembra que eu falei, né? Sim. A gente falava em Machado de Assis, todo mundo parava para ouvir. Eu acredito que esse reconhecimento do escritor lá fora foi o que me fez assinar com eles, porque eles têm uma visão de Machado de Assis que, infelizmente, aqui ainda deixa muito a desejar. É o santo de casa, né? Sim, tem muito essa história, né? Agora, essa sua atitude colocou o seu livro exposto a um universo provavelmente infindável. Sim. Né? Porque seu livro ele pode, por exemplo, estar agora em Macau. Pode. E certamente está. Está. Certamente está. Ele uma das coisas que a gente assinou no contrato foi que antes mesmo da tradução ele estivesse em todos os lugares, países e localidades lusófonas. Então a gente tem em toda a África, né? Também em Macau e várias outras regiões que têm a língua portuguesa. É o ponto mais distante, né? A oeste possível, né? Exato. Mas a gente tem várias comunidades, né, que falam o português e o livro chega a todas elas. Você já recebeu algum tipo de comunicação de pessoas que já receberam o livro, que te deram algum feedback a respeito do trabalho em si? Sim, algumas, né? Ou elogiando, ou adicionando. Como é que é isso na sua cabeça? Você receber esse tipo de informação? É muito interessante, porque a verdade, Marcos, é que eu sou uma petropolitana, filha de costureira, né? O meu pai já falecido há muito tempo, mas era uma pessoa muito simples, carpinteiro. Os dois nunca estudaram, né? E graças a Deus eu estou terminando meu doutorado em uma universidade europeia. Então você parar e pensar que de repente você está em casa e recebe um e-mail, como já aconteceu, de uma universidade na Espanha, te convocando, te convidando para ir falar sobre Machado de Assis lá, né? É algo que, não que a gente fique assim iludida com isso, que isso suba a cabeça, nada disso, mas a gente se sente muito feliz de ter conseguido chegar a um lugar que até então seria para poucos. Trabalho e sensibilidade. Trabalho, sensibilidade, muita noite sem dormir, né? E principalmente, isso eu aprendi com o Machado, acreditar no nosso potencial. Porque não é porque eu sou professora de escola pública, porque eu pego ônibus, porque eu estou em Petrópolis, que eu não possa ser uma escritora de referência fora do país, né? Como o Machado falaria em francês, ça ne veut rien dire, isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. É isso aí. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que ir além, e a gente, não importa de onde nós viemos, mas para onde nós vamos. E é onde a gente tem capacidade para chegar. E vontade, né? Porque tem tanta gente com capacidade que não quer fazer. Verdade, faço coro a você. Perfeito. É muito triste isso, né? Você vê, às vezes, a pessoa com todo o potencial, com toda a capacidade, com tudo para ir além, mas ela simplesmente não quer, é mais fácil não ir, né? É mais fácil acreditar menos que o caminho vai ser muito difícil. Menos trabalho, menos desgastante. É isso aí. Não há necessidade de se passar por estradas tortuosas, né? A pessoa assumir uma zona de conforto, na maioria das vezes, não tem progresso, né? Não leva a lugar nenhum. É mais fácil, é mais cômodo, né? Mas garanto a você que se seus pais estivessem aqui ainda, né? Minha mãe está. A sua mãe está. Minha mãe está. A sua mãe deve estar, né, muito orgulhosa e vendo aonde a filha
não chegou, aonde ela ainda vai chegar, ainda né? Vou Porque chegar, isso é uma palavra que é uma palavra que a gente não deve nunca usar, né? Já cheguei. A gente Nunca, chega. jamais. Mas eu acho que cada pedacinho dessa caminhada é muito importante, né? Sabendo mais ou menos da sua linha de ação, porque eu li parte do livro, não tive ainda a oportunidade de terminar, mas certamente vou terminar, sabendo da sua precisão e objetividade, Machado ainda será alvo ainda de mais pesquisas e mais coisas ainda a adicionar a super Eu acredito que sim. produtiva vida de Machado? Eu acredito que sim. Tem muita coisa ainda dele a ser falada, né? Uma das coisas que me levou a querer pesquisar mais Machado de Assis, não agora para o doutorado, que eu estou seguindo em uma outra linha, também sobre cartas, mas eu vou falar da imigração portuguesa para o Brasil, né? E esse foi também um caminho que eu escolhi pela acolhida de Portugal para comigo. Então eu pretendo resgatar um pouco dessa história também, que me é muito familiar já, né? A sua família deve ter raízes portuguesas, não tem? Tenho. Eu tenho bisavós portugueses, né? E a minha madrinha é portuguesa, e eu acabei caindo nesse meio, né, de paraquedas, e quero resgatar um pouquinho disso também. Agora, Machado, enquanto eu estava pesquisando, até por ter sido uma leitora, né, de sua obra literária por muito tempo, quando eu comecei a estudar as 1.200 cartas de Machado, uma coisa me passou pela cabeça: eu já li isso aqui em algum lugar, eu não sabia onde. E aí eu comecei a puxar, a pesquisar e tentar encontrar esse meio, e aí eu vi quanto de Machado homem tem em sua obra literária. Eu acredito que esse é um estudo que mais tarde eu vou fazer, né? O que existia realmente do homem dentro da literatura machadiana. Uma das coisas que eu cheguei à conclusão, que o último livro dele, o Memorial de Aires, nada mais é do que o Memorial de Assis, né? Ele tinha que colocar isso de uma forma mais discreta, mas ele fala de um viúvo, aposentado, doente no fim da vida, e eu acredito que tenha muito dele ali, e as cartas revelam isso. Por vários momentos, você encontra frases exatamente iguais nas cartas e no livro. Então, eu acredito que há ali uma mistura... Biográfico, né? Exato, biográfico. Que muita gente não ainda conseguiu captar, perceber, ter a sensibilidade para isso. E você vai estudar isso, então? Vou estudar, mais à frente eu vou estudar. Se você hoje tivesse a capacidade de ter uma máquina do tempo, né? E pudesse voltar no tempo e encontrar Machado de Assis, pessoa a pessoa. Sim. Você teria alguma sugestão para dar a Machado com relação ao... Quem sou eu, né? Ao direcionamento da obra literária? Porque você hoje conhece bastante. Eu não sei se em relação à obra, mas uma coisa que eu percebi que me deixou muito triste quando eu li, né, foi a frustração dele de não ter podido viajar. Ele tinha tantos compromissos com tantas coisas, ele era funcionário público, ele era jornalista, ele era escritor, e ele tinha que pagar as contas. Em várias cartas ele reclama dessa necessidade de ter o dinheiro para pagar. Com relação ao funcionário público, ser funcionário público, sim, parece que ele tinha uma obsessão com relação a fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível para que ele pudesse, na época, ter uma ascensão dentro da carreira, e ele tinha vontade de fazer as coisas especificamente eficientes. Isso era uma vontade dele? Olha, Marcos, eu não acredito que Machado pensava em ascensão como funcionário, sim, mas ele era perfeccionista ao extremo. Então, isso até uma época que ele está muito adoentado, que ele é afastado à força do serviço, ele escreve carta para os amigos magoado, porque ele queria estar lá trabalhando, ele não queria deixar o trabalho que ele conduzia no Ministério da Agricultura, e parte desse trabalho era exatamente ver as terras devolutas, aquela questão, né, toda que a gente conhece da briga ali dos escravos pela terra, aquilo tudo, né? Os quilombos, sim, né? Tudo isso é uma história interessante, daria um outro programa só para a gente falar dessa parte. Mas ele ficou muito chateado porque ele começou um trabalho com tanto afinco, com tanta produtividade,
que o medo dele era se afastar e deixar para alguém que não tivesse a mesma seriedade. Então ele parece que, eu não sirvo mais para isso, ele fala assim nas cartas, né? Então, se eu pudesse estar com ele em algum momento, né, na máquina do tempo, e tivesse como dar um conselho, seria: aproveita um pouquinho mais a vida, né? Faça a viagem a Roma, que o senhor sempre sonhou. Ele era muito comprometido com tudo que fazia. Demais, né? Demais. Eu não sei em que momento que ele dormia, porque o que ele produzia era de uma infinidade tão grande, de uma qualidade tão grande, que até mesmo nas cartas, a qualidade das cartas era algo absurdo, né? E não era no computador. Era tudo ali à mão, com uma letra magnífica. Então eu fico pensando o cuidado dele, o tempo de preparação. O português irretocável. Irretocável. Né? Ele usava muitas figuras de linguagem também. Sim, ele tinha todo o métier ali para escrever da melhor maneira, né? E ele o fazia. Ele deixava coisas subentendidas? Muito. Para você ter ideia, ele tinha epilepsia. Ele nunca falou o nome dessa doença. Então, quando ele conversava, esse tom confessional que eu coloco, né, nas cartas sobre a doença, os nervos não me deixaram trabalhar. Lá vem de novo o inimigo. O inimigo era exatamente a doença que o impossibilitava de fazer mais. Aquilo, né, que ele gostava. Sim, então ele fazia muito isso. E só realmente estudando, conhecendo Machado de Assis, a figura, para a gente entender, né? Os maus inquilinos, às vezes ele falava isso, os maus inquilinos chegaram, era a doença. Não tem jeito de entender a obra de Machado sem a gente compreender Machado como pessoa, né? É exatamente isso que eu cheguei à conclusão, porque no começo do programa você me falou de Capitu, né? E quando a gente tenta apenas descobrir se ela traiu ou não traiu, você fica muito limitado. E o limite é algo que Machado não tinha como escritor, né? Ele não tinha essa percepção limitada da vida. E parece também que Capitu teve uma dificuldade muito grande de engravidar, né? E aí, logo quando Capitu engravida, o Bentinho ficou prestando muita atenção da proximidade de uma segunda pessoa. Sim. E parece que é por aí, né? É por aí. Eu acho que o principal dessa obra, assim como de tantas outras que ele escreve, né, que você fica com a pulga atrás da orelha, será? Eu acho que é justamente levar à reflexão o que é a aparência, né? O que seria uma sociedade perfeita. Isso tudo está embutido. Está embutido. Ele não fala com clareza, mas ele deixa a dúvida. E eu acho que a resposta é a reflexão. A resposta para isso é a reflexão. Porque uma vez ele foi perguntado sobre isso, se havia ou não a traição por parte de Capitu, e a resposta dele foi a seguinte: o que você leu da obra? O que você entendeu? Ou seja, se a pessoa leu aquilo não como um jogo de aparências, se ela quer um caso verdade da história, ela não vai ter a resposta. Mas se a pessoa que lê perceber que há ali por trás um questionamento sobre as aparências, sobre a sociedade, sobre aquilo que se espera de alguém ou de uma situação perfeita do cotidiano, aí ela vai entender a obra. Existe argumento melhor para se fazer uma baita novela de uma grande rede de televisão, usando a obra de Machado? De Machado? Eu acho que o Machado é pouco explorado nesse sentido, né? É muito pouco explorado. A gente vê tantas obras que deram aí novelas magníficas, obras filmes mais rasas, né? Não é? Que não tenha profundidade de Machado. Que não tenha Machado. nem tanta profundidade e Machado parece que ele é tão incompreendido ainda como leitor, ou ele é tão inalcançável ainda, né, para o leitor entender aquela grandiosidade de sua literatura, que as pessoas não veem esse potencial das obras literárias de Machado. Ou talvez a televisão, como é um veículo tão imediato assim, as pessoas fiquem com medo de ter um autor que, para que se entenda lá na ponta, o pessoal tem que raciocinar muito. Sim. E aí talvez perca o mote, perca a pega para se realizar uma obra dessa natureza. Exato. Né? Eu acho que isso é um risco que quem quiser adaptar uma obra de Machado vai correr, porque ele não era de forma alguma superficial e imediato.
Então, para a pessoa traduzir isso para um outro veículo, eu acho que tem que saber muito. A gente já viu algumas adaptações que deixaram um pouco a desejar, né? Você até tem o livro que virou filme, o Memórias Póstumas, você tem o Dom, que foi uma adaptação de Dom Casmurro, o próprio Manuel Carlos, né? Quando ele cria a Helena em suas novelas, ele se espelhou muito na Helena de Machado de Assis, né? Que foi uma das obras da era romântica dele. Mas não é nada parecido ou muito fiel ao que fez Machado. Então, eu acho que para uma adaptação, você tem que conhecer muito bem a literatura dele, você tem que entender o raciocínio de Machado e conseguir traduzir isso, o que é difícil. É difícil. Tem que introjetar, né? Sim, você tem que respirar Machado de Assis para conseguir trabalhar como ele, e aí não é fácil. Na sua carreira, você conheceu alguém que tenha tido o mesmo cuidado de pesquisar sobre Machado de Assis antes de escrever alguma coisa ou de emitir uma opinião? Você conheceu alguém craque em Machado de Assis? Eu nunca conheci alguém craque em Machado de Assis. Eu li muita coisa, eu li algumas... Deve ter feito uma pesquisa, sim, biográficas, vasta, grande. Principalmente. Eu li bastante coisa, mas para mim sempre ficou realmente aquela lacuna, que modestamente o livro tenta começar a elucidar esse mistério, né? Então eu acho que nada melhor do que o próprio Machado, através de suas cartas, de uma forma contextualizada, para falar de si próprio. Como ele nunca fez uma biografia, uma autobiografia, as cartas poderiam preencher essa lacuna, né? Alguém já pegou as cartas e tentou dissecar o conteúdo, mostrando as nuances? Não, né? Eu fui a primeira. Que bacana, Eu fui né? a primeira. A gente tem uma coletânea muito bacana em 5 volumes das cartas e de alguma contextualização histórica. Olha. Então isso também é um referencial Facilita bastante a vasto. compreensão pra caramba, né? Para a compreensão, o que acontecia naquele momento para ele escrever aquilo, né? Agora, o humano, o que estava acontecendo na vida dele, né, não tem, até então não tinha. Então, esse estudo das cartas, o fato até de eu ter esse reconhecimento pelo governo português, foi por conta desse fato inédito, de ter pego uma obra tão vasta, que são as cartas, o estudo e a epistolografia dele, e traduzido isso de uma forma acadêmica, porque não foi você pegar uma coletânea de 1.200 cartas e colocar num livro. Mas não foi numa linguagem difícil, a linguagem é uma linguagem bacana. Eu tentei de fácil aproximar o compreensão. máximo. Eu tentei Perfeitamente, aproximar. senão não adianta, né? Assusta ao invés de aproximar. Exatamente. Eu acho que quando você pensa que o seu estudo, aquilo que você produz, ele tem que chegar para outras pessoas, você tem que ter esse cuidado de trazer para uma linguagem que as pessoas consigam entender. Então, eu até brinco, meu marido que brinca muito com isso, ele fala, mas meu Deus, mais uma nota de rodapé, né? E eu colocava muitas, e tem muitas notas, porque se ele está escrevendo para um correspondente, quem era aquele cara? Por que ele escreveu? O que ele fazia? Tem que contextualizar, senão a gente se perde. Então, isso também ajuda, né? Então, ler as notas de rodapé do livro também é um outro conhecimento muito vasto dentro da própria obra, né? Professora, eu acho que a gente já está chegando no nosso horário, mas eu gostaria de mostrar o livro. Queria, deixa eu acertar ele aqui, está meio atrasado ali no digital, mas vai. Eu queria saber aonde as pessoas podem encontrar o livro. Sim, aqui ele chegou recentemente ao Brasil, né? Sim. Então, para o público de Petrópolis, nós ainda temos alguns exemplares na livraria Vozes. Nós temos em todas as grandes lojas virtuais, nós temos na Saraiva, na Cultura, no próprio site da Chiado, para quem gosta de fazer compras aí pela internet, hoje é a maioria, né? Então você vai encontrar meu livro em todas as grandes lojas online de livros do país. A gente às vezes fala, vou ler Machado de Assis, um autor que já tem aí quase 200 anos, né? De nascimento, sim. Machado de Assis continua atual? Muito, muito. O pior de tudo é você pensar o seguinte, às vezes a sociedade traz tanta novidade e você tem que buscar aquilo que ela é hoje lá atrás. Porque a história se repete, professora? Com certeza se repete e poucos conseguem trazer
de uma forma tão atual e verídica como Machado de Assis. Se a pessoa for sensível, ela pode usar muita coisa de Machado para melhorar a sua qualidade de vida. Certamente. E evitar, por exemplo, cair em armadilhas que Machado caiu com relação a essa super vontade de trabalhar e acabar esquecendo até da própria vida como cidadão, né? Passeou pouco, Sim. aproveitou pouco a vida, terminou doente, com vontade de ir ao trabalho para não parecer relapso. Para poder balancear isso tudo, professor? Sim, tem muita coisa que a gente pode aproveitar, sim, principalmente das cartas. É muito atual, né? É muito atual, serve como referência, como base, não só como literatura, mas como a obra e a vida de uma pessoa que nos serve de exemplo e vai servir sempre, porque ele realmente é uma referência em termos de Brasil. Eu queria que a senhora me perdoasse a falta de conhecimento. Imagine. Mas eu achei que se eu sabia 0,5%, depois do livro eu fui aí para uma nota 10, num caminho de 100. Sim. Né? Ainda tem aí 90% a aprender. É inesgotável. Mas eu achei muito interessante e daí o porquê da sua vinda aqui, que eu gostaria de passar para outras pessoas essa maravilha que é Machado de Assis. A sensibilidade, as entrelinhas, né? Sim. Os sentidos complementares que vão sempre nas declarações, nas palavras de Machado. Ele várias vezes nos livros, ele conversa com o público como leitor amigo. Né? E eu acho que o fato dele ter colocado isso tantas vezes em sua obra literária é que ele realmente imaginava que a obra dele não estava completa. Cabia a nós interpretá-la e continuá-la, entendê-la. E eu vi uma coisa interessante em Machado também. Machado, às vezes, ajuda o leitor a compreender o texto. Sim. Ele vai Ele dá dicas, né? É muito interessante, muito interessante. Ele realmente era um autor à frente do seu tempo, né? É difícil entender como, com aquela cabeça, naquele tempo, ele pudesse ter tanta perspicácia, ter tanta sensibilidade, produzir dessa forma. Produzir tanta coisa Tanta assim, coisa, né? Exatamente. Muito atual e num português que não é português do século XIX. Sim. É um português muito atual. Atual. Né? E as palavras muito bem colocadas e de uma profundidade muito grande. É o bruxo das palavras, de fato, né? Ele tem esse apelido, não é à toa. Eu achei muito bacana, queria agradecer sua vinda. Eu que agradeço o espaço. E que os nossos telespectadores possam ver muitas e muitas vezes a nossa entrevista e se sensibilizarem, não só pelo livro, mas pelo autor maravilhoso. Sim, que é Machado de Assis. Eu acho até que esse espaço serve para isso, né? Para quem nunca leu Machado, fica a dica aí para buscar a literatura dele, para tentar conhecer um pouquinho. Leia um pouquinho sobre a biografia, para você saber quem foi Machado de Assis, o que ele produziu, o que ele escreveu. Se tem um livrinho aí guardado na estante, pega, dá uma lidinha, porque vale a pena, é muito enriquecedor e muito produtivo ler Machado. E continua o mistério. O mistério. Só ele pode revelar. Capitu traiu Bentinho? Pesquisa. O que é mais importante, a traição ou a dúvida? As aparências, né? É um negócio para se pesquisar. Professora, muito obrigado. Muito obrigada, Marcos. Que bom que a gente Prazer teve estar aqui. Essa hora magnífica a respeito de Machado. Eu aprendi muito, porque meus conhecimentos são agora melhores, né? Mas eu me sinto, assim, motivado a pesquisar mais e ler mais. Lerei mais sobre Machado de Assis. Fico feliz. Porque é uma grande obra de um brasileiro que tinha tudo para dar errado. Isso aí. Era para ser mais tudo um apenas, dar errado, né? E foi o mestre da literatura. Exatamente. Outros escritores de reconhecimento nacional beberam dessa fonte muitas vezes. Certamente, muito. E vai continuar sendo, né? Isso aí. Pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado. É uma coisa que não é muito fácil de passar para quem está vendo em casa. Para vocês poderem ter a plenitude desse conhecimento, leiam Machado. Podem ter certeza que a sua vida vai ser incrementada por nuances maravilhosas e visões até então
não vistas por vocês, né? Talvez vocês viajem e singrem através da visão de Machado em mares nunca dantes navegados. Um abraço a todos, a gente se vê nas reprises. TVC 16. Aqui você se vê. Queridos amigos, Agora você tem mais comodidade e conforto. Restaurante Temperado. Aqui